Oiê, boa noite, meus amados. Hoje a gente vai falar sobre o poder e os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. É o segundo tema do nosso grupo de orações de 5 dias, né? Então é o tema dessa semana. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, Ele curou muito, né? Ele fez muitos milagres, curou paralítico, curou cego, expulsou demônios e assim vai. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é por nós que somos vivos. Então, se a gente estiver precisando de um milagre, se a gente estiver precisando de uma cura, implorar para Ele, pedir para Ele, se humilhar, porque nada é impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se tem alguém, se tem que possa resolver algum problema, alguma situação que aos nossos olhos parece ser assim, algo impossível, para o nosso Senhor Jesus Cristo não é. E a gente vai falar da multiplicação de pães e peixes, que é uma passagem que está lá em Mateus 14, de 13 a 21. Que Jesus reuniu uma multidão muito grande. Essa multidão estava sedenta pela palavra do nosso Senhor. Só que ficou muito tarde e os discípulos falaram assim com Jesus: Jesus, vamos mandar a multidão embora, porque eles estão com fome, que aí eles conseguem comer algo pelo caminho, porque se ficar muito tarde não vai ter aonde conseguir comida. Aí Jesus falou assim com os discípulos, né? Dai vocês mesmos a multidão o de comer. Só que eles pensaram assim: pô, Jesus tá ficando doido, porque a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes, né? Não tem como. Mas aí Jesus falou, eles começaram a servir, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 pessoas. Jesus viu a multidão, compadeceu-se da multidão e gerou esse milagre imenso. Então aqui tem algo que a gente tem que pensar muito sobre isso. Esse milagre de Jesus, o milagre aconteceu porque Jesus se compadeceu do povo dele, né? Jesus se importou com o povo dele. Assim como Jesus nos convida a olhar a vida que está no nosso redor, mas não ao ponto apenas de observar, mas no ponto realmente de agir. E assim como Jesus viu a multidão e compadeceu, nós, filhos de Deus, somos convidados também a isso. Na vida, não apenas ver as pessoas, ver os necessitados, mas mais do que isso, compadecer daquelas pessoas, né? Ajudar aquelas pessoas, ter uma ação efetiva sobre aqueles que nós estamos vendo em dificuldade. Não só orar por aquelas pessoas, né? Orar também é muito importante, mas não só isso, a ação, porque uma fé sem obras, como Paulo já dizia, é morta. Nós cristãos, nós temos que ter ação sobre a vida do outro, né? Mais do que dizer, poxa, eu tô triste, que a pessoa tá passando por tal situação, eu tô chateado. A chateação, o triste, não gera, né, uma transformação na vida da pessoa. Então Jesus, como se compadeceu daquelas pessoas, se compadeceu também de nós. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Estávamos vivendo em pecados a um certo ponto de nós estarmos distantes de Deus, não sermos mais amigos de Deus. Cristo, quando morreu na cruz, foi um preço que Ele pagou pelos nossos pecados, foi o preço para que a gente se reconciliasse e a gente ficasse perto de Deus novamente. Então, cada gotinha de sangue, cada sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi um ato de compaixão por nós. E assim como, né, no milagre dos pães e dos peixes,
Quem fez o milagre da multiplicação foi Cristo, mas quem distribuiu os pães e os peixes foram os discípulos. Por que isso, né? Porque por mais que Deus possa fazer milagres sem precisar da gente, Ele nos escolheu, assim como escolheu os discípulos para distribuir os pães. Ele escolheu alguns seres humanos, são os escolhidos por Deus, para ter de compaixão, para ter de ação em relação aos irmãos, né? Nós somos os escolhidos para fazer a obra do Senhor. E não só de ações, mas a principal ferramenta que a gente pode fazer a diferença na vida do irmão é levando o Evangelho, é pregando o Evangelho para essa pessoa. Deus também, meus irmãos, poderia colocar o Evangelho na cabeça de cada um. Então, o principal convite, a gente dar um prato de comida para uma pessoa é muito importante, mas vai saciar aquela pessoa por um momento. O que realmente a gente foi convidado e o que a gente foi convidado a fazer aqui na Terra, que não é momentâneo, que vai valer para sempre, é pregar o Evangelho e é pregar a palavra. E é isso que Deus nos convida, né? Pedir ao Espírito Santo para nos tocar e colocar a nossa vida não à nossa disposição, mas à disposição de Deus, para que Deus faça aquilo que Ele quer conosco, né? Para que a gente realmente seja usado para servir a Deus, para servir o reino de Deus, para servir os irmãos, para levar o Evangelho, para levar a cura, porque o Evangelho é a cura da alma. É só lendo o Evangelho, pregando o Evangelho, estando mais próximo de Cristo, que a gente consegue ser curado e levar a cura para as pessoas. A gente pode oferecer um pão que vai saciar a fome momentaneamente, mas Jesus, Ele é o único pão, Ele é o pão vivo, Ele é o vinho, que quando a gente toma, a gente fica totalmente saciado. É o único que nos sacia, é o único que nos dá a paz e a tranquilidade, e é o único caminho verdadeiro. Se a gente está tendo uma vida que a gente não está tendo tempo para Cristo, não está tendo tempo de ler o Evangelho, não está tendo tempo de pregar para as pessoas, é uma vida onde nós não estamos sendo saciados, onde a gente não está trilhando o caminho da verdade. É o único caminho que vale a pena, porque a nossa vida aqui é um momento, é instantâneo, né? Então é o único caminho verdadeiro, é a ordem principal da Bíblia, pregar o Evangelho. E quando a gente fala dos milagres de Jesus, o principal milagre de Jesus foi nos salvar do pecado. Éramos cegos, né? Vivíamos só para nós mesmos, e Cristo veio nos tirar da cegueira, nos acordar para Ele, nos acordar para o Evangelho, para a palavra, para a servidão, para a humildade, para a disposição de ajudar os nossos irmãos. Então, isso, quando a gente morrer, os filhos de Deus, né, já vão ficar na presença do nosso Senhor até a volta dele. E eu fico imaginando, após a morte, né, e aí realmente a gente pensar assim, poxa vida, em vida eu escolhi estar longe de Cristo, né, me dediquei a tantas coisas, mas nada que agora vai fazer sentido, né? Ou ver após a morte a alegria de encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ser muito grata por ter conhecido, por ter ficado perto dele, por ter trabalhado no reino e poder continuar com ele pela eternidade, né?
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não vai habitar no céu, né? Depois a gente vai ficar na presença de Deus, os filhos de Deus vão ficar na presença de Deus, né? E aí quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória, que vai acontecer, né? O que eles chamam o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os que não são filhos de Deus serão jogados no fogo, nas trevas, e os filhos de Deus vão habitar aqui mesmo na terra, né? A gente vai continuar aqui na terra, só que agora não vai ter, né? Não vai ter mais sofrimento, nós estaremos na presença de Deus. E eu fico pensando, tão bom vai ser, poxa, eu tô aqui, mas fulano tá também, né? Minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos, meu irmão, Anderson, tá aqui também, né? Que bênção! E quanta tristeza também vai ser, né, estarmos aqui e saber que alguém não está aqui, não está. Então é o tempo, né, o tempo que nós temos, nunca é tarde, né, para olhar para Cristo, para se arrepender, para buscar Ele e para levar o Evangelho, porque levar o Evangelho para uma pessoa pode ser a salvação daquela pessoa. Então é uma oportunidade muito grande que Deus nos dá de ajudar na salvação desses irmãos. Então hoje eu convido, né, já finalizando, que todos nós façamos uma oração assim muito sincera para Deus, que a gente possa ajoelhar e pedir para Deus, né, que Ele nos ajude a servi-lo. A gente se colocar à disposição e pedir, né? Oh Deus, peço o Teu Espírito Santo para fazer um milagre em mim, para poder tirar da minha vida tudo que me distancia do Senhor, tudo que me afasta do Senhor. Oh Deus, tende misericórdia de mim, me ajuda a Te servir, meu Pai, me ajude a enxergar mais que a mim mesma. Ajude-me, meu Pai, a ter força para Te servir, a ter força para Te buscar, para ler o Evangelho, para levar o Evangelho a outras pessoas, a ter tempo para o Senhor, meu Pai. Ajuda-me a ter vontade de estar junto com o Senhor, ajuda-me a ter tempo, Pai. Por favor, leva da minha vida tudo que me afasta de Ti, Senhor. Ore. Implore o Senhor, implore o Senhor também pelo Teu milagre emocional, Teu milagre espiritual, Seu milagre físico, porque para Deus não há impossíveis, né? O Senhor se compadece de nós, se compadece de um coração humilde. De repente, o Teu milagre está numa distância de se colocar em servidão, se colocar num local de humildade, conversar com o nosso Senhor com a maior sinceridade, né? O nosso Senhor não se importa com as nossas palavras bonitas, com sinceridade contar para Ele tudo que está no coração, sem medo. Contar para Ele tudo que você pensa, tudo que está difícil, implorar para Ele a misericórdia. Então, meus amados, reflitam muito sobre essa palavra, incluam Deus na vida, né? Não precisa começar orando, por exemplo, 1 hora por dia, né? Mas será que eu consigo ler 5 minutos da Bíblia por dia, né? Baixe uma Bíblia atualizada no celular, compre uma Bíblia nova, com uma linguagem boa, né? Será que eu consigo colocar uma palavrinha de evangelização lá no meu Instagram, no meu WhatsApp? Será que eu consigo falar aquele trechinho da Bíblia que eu li ou que eu escutei uma pregação? Será que eu consigo falar um pouquinho daquilo ali para o meu irmão que está precisando de uma palavra, né? Ou que eu li, o que eu consigo colocar de prática no meu dia a dia sobre aquela palavra que eu escutei? Amém? Uma boa noite, amados.